Comecei pelo Bitcoin e só acreditava no Bitcoin. Eu acreditava que tudo que tinha fora do Bitcoin era um lixo também. Eu não acreditava em nada, velho. Eu ainda falava pra galera, meus amigos, não, meus amigos falavam, vai de Ethereum, não sei o que. Eu falava, tu é doido, né, velho? Deixa de onda. Ethereum não vale nada. Isso não vale nada. Essas moedinhas da praia aí não valem nada. Aí Moedinha da praia foi bom. E aí, compadre, o que acontece é que eu comecei a estudar o Ethereum também depois, na sequência, e comecei a. Porque eu sempre acompanhava canais de fora também, né? E para poder pegar informação, trazer pra galera, eu morei fora do Brasil, então tenho fluência no inglês. E aí eu comecei estudando sempre os canais de fora, o pessoal de lá de fora sempre já falando muito de DeFi, DeFi, DeFi. E eu fui ver onde é que é essa DeFi, né? O que é essa DeFi? Onde é que isso acontece? Que rolo que é essa de DeFi? Aí quando tudo isso começou, acontecia aqui dentro, ó. Acontecia aqui dentro do Ethereum. Só acontecia dentro do Ethereum, né? DeFi só existia dentro do Ethereum. Então, Pode falar. Não, aí eu comecei a estudar, fiz alguns cursos, fiz uns cursos com o Ivan On Tech, por exemplo, um programador. Você fez? Eu conheço. Eu sou inscrito dele. Só um abraço aí pro Marco, mandou R$27,90. Um abraço. Obrigado. Aí, Marco. Show de bola. Obrigado aí pela contribuição, pessoal. Então, fiz os cursos com a Ivan On Tech, fiz um de Ethereum básico. Solid, né? De Solid, para entender. Né? Eu já tinha um background um pouco assim que eu tinha estudado sobre programação, Python, né? Fiz um curso também de Bitcoin antes disso, né? Para programar o Bitcoin. E aí quando eu fiz esse curso do Ivan On Tech lá, fiz o do Ethereum e depois fiz o do DeFi, que é o básico, e depois fiz o DeFi avançado. Quando eu terminei esses dois cursos, que eu devorei, acho que fiz em pouco tempo até, eu devorei muito rápido. E eu fiquei assim abismado com a tecnologia e na época, porra, ninguém falava, não existia, ninguém comentava sobre DeFi, não existia isso, tá ligado? E aí mano, tenho que trazer isso daqui pra galera, eu vou começar a falar sobre isso daqui, né? Esse negócio que tá me chamando tanta atenção e pra tu ter ideia, Dilson, na época, eu ia usar, por exemplo, o Uniswap, que é uma das principais ferramentas, a corretora descentralizada, e eu pagava 10 centavos por um trade. 10 centavos de dólar. Eu pagava 10 centavos, porque ninguém usava, velho. Ninguém usava. Agora, hoje em dia, com as taxas de Ethereum, tá impossível, né? Eu pagava 10 centavos, 15 centavos, então eu usei muito muito mesmo, assim, de mais de 900 transações na minha wallet, entendeu? Então, só dentro usando DeFi, entendeu? E aí foi onde eu aprendi mais. E aí, nesse meio, fui me aperfeiçoando no conteúdo, comecei a criar conteúdo também especializado em cima desse meio, né? Acabei chamando a atenção de um dos principais protocolos financeiros descentralizados, que é o próprio MakerDAO, e me tornei embaixador aqui no Brasil, o primeiro embaixador do aplicativo aqui no Brasil. E aí comecei a trazer mais essa ideia ainda, falar mais ainda, ter suporte aí para poder comentar, falar, né, criar conteúdo em cima dessa área e vi que cada vez mais pessoas, né, se apaixonavam por esse tema, né? E assim como eu também vi uma coisa completamente diferente quando eu enxerguei o que era possível de se fazer dentro desse ecossistema, tendo em vista que eu já tinha noção de algumas coisas que acontecem dentro do mercado financeiro tradicional, por exemplo, no mercado de ações, entendeu? Entendi. E aí eu consegui fazer esses paralelos, Edilson. Foi muito incrível. Porque traz os DeFi também traz essa coisa do mercado financeiro. Tem muitas ferramentas do mercado financeiro que a gente, assim, para quem não conhece, né, está de fora, pode ser novo. Para mim mesmo, eu não sou do mercado financeiro. Meu negócio é criptomoedas, mas como eu falei, eu sou do Bitcoin, sou mais rústico das antigas. Mas então, o que você acha mais interessante das DeFi? Porque muita gente vai... Pode falar. Não, por favor, complete. Então, porque muita gente vem só por causa do dinheiro. Não pela tecnologia em si, nem não pelo que ele pode apresentar, pelas coisas novas que estão surgindo. Enfim... Não, acredita, assim, que a maioria das pessoas, elas vêm mesmo pela ganância, pelo hype, pela questão de querer especular, e não tem problema.
O mercado precisa de especuladores, a realidade é essa. Né? O mercado necessita de especuladores. Então, o que é que acontece no mercado? Existem pessoas que estão aqui para o curto prazo e existem pessoas que estão aqui para o longo prazo. E não tem problema nenhum dos dois. O importante é todo mundo ganhar dinheiro. Né? Sim, sim. Só que a questão é o seguinte, né? Eu concordo com você quando você diz que a grande maioria das pessoas não estão aqui pela tecnologia, e sim pela ganância mesmo, pelo ato de especular que a gente já bem pratica nas criptomoedas como um todo. Então, mas assim, eu acredito, né, que não existiria esse tipo de hype acontecendo, esse tipo de chamar tanta atenção como o DeFi e, por exemplo, as NFTs também estão chamando, né? Se não tivesse um valor naquilo. Tá Com certeza. Entendeu? Se as pessoas também não fossem atrás por causa da especulação, né? Exatamente. Também, às vezes, não teriam valor. Pessoal, a gente já vai fazer as perguntas aqui, é porque eu também tenho muitas dúvidas. Deixa eu perguntar agora sobre a DAI, da MakerDAO. Ela foi a primeira criptomoeda stablecoins que fez uma cesta de criptomoedas, que eu achei muito interessante isso aí. Ela foi a primeira desse tipo? Exatamente. O MakerDAO, ele foi criado, ele foi concebido, a ideia do MakerDAO em 2014 ainda, antes do próprio Ethereum, talvez, ali. Caramba. Na época da criação do Ethereum. Só que e foi dentro de um fórum da internet. Só que quando ele foi implementado, foi somente em 2018, quando saiu a primeira ferramenta para poder você realmente utilizar. Então, de 2014 até 2018 ficaram somente pensando como é que iam fazer isso acontecer. Né? E várias pessoas na internet se juntaram para poder criar esse DAO, que é uma organização autônoma descentralizada. Como se fosse uma empresa descentralizada, onde ela não tem um CEO, não tem um patrão, entendeu? Entendi. Ela tem tokens de governança. E esse token de governança, né, ele serve para poder votar nas decisões que vão ser tomadas dentro daquele ambiente ali, no caso a Maker, que possibilita a criação do DAI, né? O DAI, eu sei que estou sendo falando vários termos aí, se eu estiver indo muito rápido, você me corrige. Não, tô escutando. Tá acompanhando, né? Então pronto. Porque eu tava lendo uma pergunta aqui que o cara mandou, o Marco mandou, Caio, o SDT, o SDC e Ethereum DeFi, pois acho muito volátil para hold na Vale nenhum, igual o BTC. Eu não entendi, Marcão. Você entendeu, Caio? Cara, eu acho assim, existe volátil a possibilidade... O SDT não é volátil, né? Você está confundindo aí, Marcão. Mas você está falando da DAI, que é a cesta de moedas, né? Então, como é que acontece? O DAI, né, ele é uma moeda algorítmica, que a gente chama, né? Onde ela é controlada para poder toda hora estar com um preço de $1. Então, um DAI vale $1. Então, como se fosse um USDT, $1, né? Sendo que o DAI ele é descentralizado, né? Porque ele é todo criado dentro de contratos inteligentes na blockchain do Ethereum, e nessa DAO que não existe o CEO, não existe o dono da empresa, entendeu? Dentro dessa organização autônoma descentralizada, que a gente chama, que é chamada Maker, né, no caso. E aí, né, como é que acontece? Como é que a pessoa cria DAI? Como é que é emitido DAI? Né? Como é que isso se dá? Então, eu, por exemplo, dentro da minha casa, posso querer pegar um empréstimo, alavancar a minha posição, por exemplo, que eu tenho de criptomoedas, né? E eu deixo, por exemplo, o Ethereum travado dentro de um contrato inteligente, e ele vai me abrir um lastro para poder eu pegar um empréstimo em cima desse minha garantia. Então, se eu der um Ethereum, eu vou poder pegar X DAI lá, emprestado. Então assim que são criadas as DAI. Eu não tinha... Sabe por que me confundia muito isso? Porque a Maker é um token Ethereum e o DAI também é um token Ethereum. Eu falei, como que o DAI é um token da Maker? Eu achei que só podia na mesma blockchain. Aí o que acontece? A Maker, ela controla quais são os tokens que vão poder dar garantia para poder pegar DAI,
Então, o Ethereum, Bitcoin e vários outros que lá já estão listados foram adicionados pelas pessoas que têm maker na sua carteira. Elas podem Uhum. votar se elas aceitam se aquele ativo ou aquele ativo podem começar a ser garantia para o DAI ser emitido em cima dele. Né? Entendi. E elas também podem votar quanto de dívida em DAI vai poder ser emitido a partir Hum, daquela garantia. Tu tá entendendo? Ou seja, entendi. é como se fosse um banco central descentralizado. Onde a gente que tem MKR, o token de governança, pode votar no que as pessoas vão poder dar como garantia para poder pegar empréstimo. Tu tá entendendo? Entendi. Eu estou entendendo, relaxa. É o seguinte, uma coisa que eu sempre fiquei vendo nas notícias sobre os hackers, né, as coisas que acontecem nessas redes, mas mais é por erro do usuário, né? Vamos supor, se eu pego a DAI emprestado, o colateral no caso, né? É porque o termo mais usado é o colateral, né? Para você fazer Uhum. alavancagem e tal. Vamos supor, eu tenho a posse da chave privada ou a chave privada fica desse contrato? Você tem a posse da chave privada. Então Todos os tempos. são as pessoas que erram e por isso que tem ocorre os hacks, essas coisas. Não, o que acontece é o seguinte: não no Maker nunca teve um hack de. Aliás, teve um hack um ano atrás, mais ou menos. Mas não foi um hack, foi. Né, na realidade, foi uma vulnerabilidade no oráculo que falhou. Né? Tipo, por exemplo, a Chainlink ela é um oráculo, ela Aham. disponibiliza as informações. Então, um dos oráculos falhou, né? Não disponibilizou as informações, e aí né, os preços dos ativos que davam a garantia ficaram zerados. E aí, nesse dia, a gente teve um problema lá de 5 milhões de DAI ficarem sem garantia. Ou seja, eles estavam emitidos, mas não tinha Mas não nada para tinha. garantir eles. Né? Entendi. Aí o que foi aconteceu? As pessoas que tinham o token MKR, que é o token de governança, foram diluídas para poder pagar os 5 milhões de prejuízo. Entendi. Então isso foi uma decisão em colegiado da governança. Entendi. Entendi. Mas se tivesse outra decisão, e aí ia mudar também o fato dessa garantia. Mas esse contrato aí nesse oráculo foi do Ethereum mesmo? Foi do próprio Maker, né? No caso, o Maker tem Ah, um oráculo próprio, né? Ele entendi. tem um oráculo próprio. Só que depois desse evento, foi corrigido esse problema que acontece com os oráculos e agora não há mais essa possibilidade. Pode ser que aconteça outra inesperada vulnerabilidade que aconteça, mas essa não vai mais acontecer porque foi corrigido esse tipo de problema. Então, o que acontece? Naquele dia que o Bitcoin caiu 50%, 60%, Sim. naquele dia, as garantias que davam lastro para o DAI, né, Caíram todas também. caíram muito, entendeu? Entendi. E o Aí teve uma oráculo não estava. volatilidade. E o Entendi. Oráculo não estava conseguindo atualizar os preços a tempo, por conta da taxa do gas que ficou altíssima. Né? Entendi. E Aí, hoje. aí, aí esse movimento fez com que os preços das garantias ficassem zeradas e 5 milhões de DAI ficassem sem garantias. Né? Mas aí foi corrigido e depois voltou tudo a solvência do sistema, como a gente chama. E o Entendi. sistema ele sempre trabalha com um percentual de garantia, de colateral maior Maior. do que o tanto que a pessoa pode pegar de dívida. Até porque, vamos supor, se acontecer um outro evento e cair o Bitcoin ou a cesta de criptomoedas que tem, fica muito discrepante. Não sei se é desse mesmo termo também que é usado, que é liquidado, para É você, liquidado, exatamente. para não zerar as posições, porque, tipo, vai ficar muito discrepante. Se você deixou X de Bitcoin como garantia, né? E o DAI ficou muito discrepante por causa que caiu as moedas e É, tal. é exatamente como se fosse um mercado futuro. Você não, você Aham. faz a sua alavancagem lá, se você chamar margem e você não adicionar margem, vai ser liquidado. Alguém Entendi. pode pagar, só que lá dentro do Maker, como é descentralizado, qualquer uma pessoa pode chegar e pagar, por exemplo, a minha dívida e ficar com a minha garantia. Entendi. E aí, Tudo. entendi.
Aí isso é legal, velho, porque lá a exchange não dá essa possibilidade. Se a liquidade já era. Só que qualquer pessoa pode liquidar, velho. Eu, você, qualquer carteira de Ethereum, ela pode chegar lá e liquidar a posição de uma pessoa que tá devendo e ficar com a garantia dela. Entendeu? Entendi. E aí só depois que a pessoa pagar a garantia, no caso, é que volta as moedas. Ou a quantidade. Não, aí no caso, se a pessoa for liquidada, ela foi liquidada. Ela vai ficar com o DAI emitido, entendeu? Ela vai ficar com aquele DAI que ela pegou de dívida, aí continua sendo dela. Sendo que ela não vai ter mais acesso à garantia que ela deixou lá no cofre, porque alguém já pagou a tua dívida e já levou aquela garantia embora, tá ligado? Entendi. Então ela vai ficar só com o que ela pegou do empréstimo. Entendi. Mas isso aí não seria meio perigoso numa volatilidade muito alta? Ou tem mecanismo também de travar? É exatamente isso que eu acabei de falar. A gente tem agora mecanismos muito mais robustos do que o que existia um ano atrás, quando aconteceu aqueles 50% em um dia. E não adianta, só acontecendo os eventos que é para você corrigir os erros, porque eu achei que era tudo feito na blockchain direto, tudo pelo Ethereum. E é tudo, Então, mas é um contrato diferente, né? Que o Oráculo faz. Mas é um oráculo dentro do próprio contrato da Maker no Ethereum, entendeu? No Ethereum, então, mas foi o pessoal da Maker que criou esse oráculo. Igual a Chainlink é um oráculo. Exatamente, é porque tem que ter um oráculo para poder trazer as informações do preço, por exemplo, do Ethereum, o preço do Bitcoin, para poder dizer para o contrato que o preço do Bitcoin está com aquele valor. Aí, se o Bitcoin estiver abaixo de um valor, ele vai ter que liquidar uma galera. Se ele estiver acima de um valor, tá de boa, ninguém precisa ser liquidado, entendeu? Aí o que aconteceu? Os preços dos ativos não foram atualizados, e aí eles foram a zero. aí meio mundo de gente começou a ser liquidada, entendeu? Entendi. O cara começou a dar. O cara que descobriu a vulnerabilidade foi o que ele fez. Ele começou a dar vários lances, dando R$0 para poder levar o cofre. Aí eu não tinha nada, ele levou o cofre por R$0. Aí levou 5 milhões de DAI que tinha emitido em cofres, as garantias dos cofres. Entendi. No sistema de liquidação.